Bem-vindos, amantes do inexplicável e buscadores do desconhecido. Hoje, mergulharemos nas sombras de uma história que a realidade mal ousa encarar. Após uma devastadora enchente destruir seu lar, uma família acreditava que encontraria um novo começo em uma casa nova. Mas o que deveria ser o recomeço se transformou em um pesadelo de proporções demoníacas. Este é o caso real que deu origem a um filme controverso sobre uma pequena casa na Pensilvânia, onde forças sinistras desencadearam ataques demoníacos, aparições assombrosas e manifestações de terror. Vamos adentrar a morada de uma criatura monstruosa que espreita nas sombras, esperando para ser revelada. Prepare-se para uma jornada aterradora que deixará sua mente e alma marcadas para sempre. Neste vídeo, ousaremos explorar a Casa das Almas Perdidas, uma narrativa que desafia os limites do horror e do desconhecido. Estejam prontos para enfrentar o inimaginável, pois as portas para o macabro se abrem mais uma vez. Inundações devastadoras, causadas pela fúria do furacão Agnes, arrasaram inúmeras residências, incluindo a humilde moradia da família Smurl. Nesse momento, a pequena família, composta por Janet e Jack Smurl, juntamente com suas 4 filhas pequenas, Heather, Shannon, Karen e Dawn, enfrentaram um destino incerto. Sua casa em Wilkes-Barre, na Pensilvânia, foi engolida pelas águas turbulentas, e eles se sentiram como folhas arrancadas pela natureza. Diante dessa tragédia, a família Smurl tomou uma decisão temporária. Aceitaram a generosa oferta dos pais de Jack, que haviam se mudado recentemente para West Pittston. Essa oferta extraordinária consistia em um antigo duplex parcialmente reformado, onde poderiam residir. Separados apenas por uma parede, Jack, Janet e as crianças poderiam cuidar uns dos outros e compartilhar mais momentos juntos. Aceitaram a oferta sem hesitação, agradecendo por essa nova chance. Com o apoio financeiro dos pais de Jack, em agosto de 1973, a família se mudou para a Rua Chase, em West Pittston, onde o duplex estava situado. Embora a casa precisasse de reparos e renovações, o bairro era acolhedor e parecia promissor para a família Smurl, oferecendo um ambiente propício para o crescimento. Unidos, os Smurl investiram esforços para pintar, reequipar e reformar a residência, transformando-a em um lar que irradiava vitalidade, esperança e um olhar para um futuro mais brilhante. No entanto, como muitas vezes acontece, a esperança estava prestes a ser testada. A nova casa na Rua Chase guardava segredos e desafios que ninguém poderia prever. Cada martelada, cada prego cravado na parede e cada pincelada de tinta pareciam ressoar através das entranhas da casa, como se cada ação perturbasse algo que há muito tempo repousava nas sombras. Nesse período, os primeiros sinais de estranheza começaram a se revelar, inicialmente mascarados sob uma aparência benigna. As ferramentas desapareciam, apenas para reaparecer horas depois em lugares inexplicáveis. Manchas antigas que haviam sido encobertas pelas camadas de tinta fresca começaram a se infiltrar novamente, como se o passado estivesse ressurgindo. Os eletrodomésticos, apesar de desconectados da tomada, pegaram fogo misteriosamente. Além disso, a casa estava impregnada por odores repulsivos.
uma nuvem de putrefação que pairava brevemente sobre eles antes de se dispersar, deixando todos atordoados. No entanto, curiosamente, a família inicialmente ignorou esses acontecimentos estranhos, agradecida por finalmente ter um teto sobre suas cabeças. Jack e Janet estavam ocupados reconstruindo suas vidas, encontrando motivos para sorrir. Jack obteve um emprego melhor e até foi promovido, além de dedicar seu tempo a treinar o time de softball de sua filha. As crianças também se ajustaram a uma nova escola e prosperavam academicamente. Janet, grávida do 5º filho, ainda encontrou energia para se envolver em causas locais, incluindo um grupo contra a condução sob efeito de álcool na escola das meninas. Os pais de Jack estavam desfrutando de tempos prósperos, mas toda a positividade desapareceria em 1974, quando eventos sinistros começaram a ocorrer. Tudo começou com um terrível golpe: o ataque cardíaco de Mary, mãe de Jack. Esse também foi o início de uma grande dificuldade financeira, onde a família começou a lutar pela sobrevivência. Seja resultado das reformas da casa ou de algo mais obscuro, o paranormal começou a se insinuar. As coisas tomaram um rumo inexplicável quando Janet começou a ouvir a voz da sua sogra Mary. Mesmo quando Mary estava dormindo ou não a tinha chamado, Janet ouvia a sogra lhe chamar e corria em seu auxílio. No entanto, a explicação inicial era o estresse, que poderia explicar tais alucinações. Mas logo, Mary passou a vivenciar esses eventos bizarros por conta própria. Ela também começou a ouvir seu nome sendo chamado, e ao confrontar Janet, percebia que sua nora não o tinha feito. O que estava acontecendo? As manchas, anteriormente cuidadosamente pintadas e encobertas, começaram a aparecer novamente, se infiltrando através das camadas de tinta nova. Além disso, novas manchas surgiram, manchando o piso de madeira da casa. O que estava adormecido naquela residência estava se agitando, e era muito mais do que parecia à primeira vista. Com o passar dos dias, a filha mais velha não escapou da presença sinistra. Nas profundezas da noite, ela era despertada por uma sensação de congelamento, imobilizada pelo medo. Sobre ela, no escuro, figuras translúcidas espreitavam. Seus olhos observavam, imperturbáveis. Esses fenômenos não estavam restritos às horas da meia-noite. A atividade tornou-se cada vez mais intensa conforme a madrugada chegava. A filha se viu confrontando o que aterrorizava seus sonhos, enquanto seu pai estava no trabalho ausente. Janet viveu ataques violentos e encontros arrepiantes com uma entidade invisível, deixando-a com uma sensação de violação e impureza indescritíveis. O tormento da família não parava de crescer. Aparelhos, incluindo a televisão, entravam em chamas sem motivo aparente, preenchendo a casa com fumaça e provocando incêndios em várias ocasiões. O mais intrigante era que esses aparelhos nunca estavam conectados à tomada, uma economia de energia que tornava tudo ainda mais misterioso. Além disso, canos de água relativamente novos, instalados após as reformas iniciais, começaram a vazar, causando prejuízos tanto na forma de água derramada quanto em despesas crescentes. A sequência interminável de infortúnios estava longe de terminar, e em 1977, a atividade na casa se tornou notavelmente mais agressiva e perturbadora. O rádio da família passou a ligar e desligar sozinho, frequentemente em horários bizarros, quase sempre quando a família tentava encontrar refúgio nos braços do sono. As torneiras dos banheiros começaram a abrir sozinhas, literalmente derramando o pouco dinheiro que lhes restava pelo ralo. Mesmo os vasos sanitários começaram a dar descarga por conta própria, como se uma presença invisível
brincasse com o que lhes restava. Ao lado dessas perturbações, surgiram sons de passos que ecoavam pela casa, por vezes até mesmo por dentro das paredes. Gavetas se abriam e fechavam, agindo de maneira autônoma, enquanto o aroma nauseante de carne em decomposição retornava, embora agora tomasse um tom ainda mais sinistro. Este odor não se dissipava rapidamente ou se limitava a áreas específicas da casa, mas ao contrário, infestava a residência por minutos e às vezes até por horas. Até esse ponto, embora a família tivesse testemunhado objetos em movimento, enfrentado o mistério das manchas nas paredes, os canos e aparelhos endiabrados, Jack parecia escapar da atenção direta das forças sobrenaturais que agora despertavam com vigor dentro dos confins daquela modesta morada. Uma noite, quando ele buscava o abraço tranquilizador de seu leito após um extenuante dia de trabalho, o lençol que o cobria foi arrancado de seu corpo. Então, a sensação de mãos invisíveis, inúmeras e ávidas, o tocou e agarrou, gerando um pânico tão profundo que tornou impossível encontrar qualquer descanso naquela noite. A experiência aterradora o fez questionar se talvez as alegações de sua esposa eram mais do que meras imaginações. Pouco após a mudança para casa, Janet engravidou novamente, trazendo ao mundo 2 adoráveis meninas. A família, agora composta por 6 filhos, mal sabia que a chegada das gêmeas parecia desencadear uma resposta sinistra da presença que havia sido despertada. Esta entidade se tornou mais agressiva, enraivecida, como se nutrisse ciúmes ou ódio em relação aos vivos. Certa manhã, enquanto as crianças estavam na escola e Jack estava fora, Janet dirigiu-se à cozinha para servir uma xícara de café recém-preparado. Quando se virou, um frio gélido percorreu sua espinha. No centro da cozinha, uma mancha no chão parecia ganhar vida, assumindo a forma de uma figura translúcida, seus olhos vazios perfurando-a como lâminas gélidas. Em um piscar de olhos, a entidade se desfez, deixando Janet se perguntando se aquela criatura era a verdadeira força por trás dos horrores que assolavam implacavelmente sua casa. À medida que o tempo avançava, Janet continuava a escutar seu nome sendo chamado, mas ninguém mais estava presente. As vozes repetiam, ecoando como se fossem de sua sogra Mary. Ela se certificava uma e outra vez que não estava enlouquecendo, mas Mary não estava em parte alguma. Janet estava sozinha. Do outro lado do duplex, coisas estranhas também eram ouvidas. Casais discutem, isso é algo bem comum. Mas as brigas que eram ouvidas eram algo mais. Os pais de Jack relatavam gritos, berros e até sons de objetos sendo quebrados, vindos do lado onde Jack e Janet viviam. As discussões se tornavam cada vez mais violentas, fazendo-os temer não apenas pelo casamento do filho, mas também pela segurança de Janet e das crianças. Uma noite, o pai de Jack, em um ato de coragem, caminhou da porta da frente para o outro lado do duplex. Mesmo com a luta ainda ecoando, ele abriu a porta, apenas para ser saudado pelo silêncio absoluto. A família inteira estava dormindo profundamente, inconsciente do estranho episódio. Ele saiu desconcertado, sem saber o que fazer com aquela descoberta. No entanto, o suposto som das brigas continuaria a atormentá-los. Pouco depois dessa descoberta bizarra, Mary passaria por um acontecimento que quase a levou a outro ataque cardíaco. Uma noite, enquanto seu marido ainda estava no trabalho e ela estava sozinha no duplex, Mary começou a ouvir seu nome sendo sussurrado. A voz parecia ser de Janet, mas estava ao alcance da voz e, ao mesmo tempo, a vários metros de onde ela estava. Uma sensação estranha tomou conta dela, como a maioria de nós sentiria.
Ela começou a caminhar em direção à voz que a chamava, e foi então que ela o viu. Parado na sala de estar, uma mancha escorrendo sob seus pés. Era o mesmo ser translúcido que Janet havia relatado ter visto recentemente. De maneira terrível, sua boca imitava a voz de Janet e sussurrava insistentemente seu nome. Com arrepios e o coração acelerado, Mary correu porta fora, adentrando imediatamente na parte de Jack e Janet, absolutamente petrificada de medo. Os relatos que se seguiram a esse evento em particular foram o que levaram a maioria das experiências individuais serem compartilhadas abertamente entre a família, para que todos soubessem o que estava acontecendo. Todos chegariam à mesma conclusão. A força que habitava a casa não era amigável. Shannon Smurl, com seus 7 anos, seria o próximo alvo. 30 minutos antes de saírem para a igreja, no dia de sua primeira comunhão, enquanto Shannon vagava despreocupadamente da cozinha até a sala de jantar, uma grande luminária de vidro caiu e a atingiu, causando cortes e disparando o alarme por toda a casa. Novamente, parecia que o ser paranormal ou a força maligna odiava a vida e talvez estivesse tentando tirá-la dela se a oportunidade se apresentasse. Aterrorizados, mas financeiramente pressionados, estavam todos aparentemente presos no que deveria ser um novo começo, mas que, em vez disso, se tornou seu pior pesadelo. Shannon continuaria a experienciar estranhezas que ela registraria em seu diário. Ela contou que frequentemente acordava flutuando acima de sua cama, levitando vários metros acima dela. Em algumas noites, enquanto pairava no ar, era lançada repentinamente para o outro lado do quarto, colidindo violentamente com a parede, com tanta força que temia ser esmagada. O ponto culminante desses ataques a Shannon ocorreu uma noite quando ela acordou flutuando novamente. Ao invés de ser lançada ou colidir com uma parede próxima, a porta se abriu e ela foi arremessada escada abaixo. Seus pais ouviram os gritos e correram para encontrá-la, absolutamente histérica e dolorida. Felizmente, ela saiu fisicamente ilesa após esse evento. Outra vítima infeliz das atividades naquela casa era o pastor alemão da família, Simon. Simon seria encontrado flutuando no ar, confuso e apavorado. Esse novo desenvolvimento da atividade paranormal não estava limitado a Shannon ou ao seu pobre cão. Juntamente com os ataques intensificados a Janet, ela também começaria a acordar no meio da noite, flutuando no ar e às vezes terrivelmente sem controle sobre seu próprio corpo. Ela se tornaria vítima de agressões terríveis. No entanto, Jack nem sempre testemunhava esses eventos. Com frequência, ele estava em casa e dormindo ao lado dela, mas era incapaz de acordar, como se estivesse aprisionado em um estado de paralisia. Enquanto esses eventos aterrorizantes ocorriam, junto com as manifestações intensas e repulsivas, surgiram atividades ainda mais perturbadoras. Não passava um dia sem que a família ouvisse ruídos de arranhões vindo de dentro das paredes, ou respirações prolongadas e arrepiantes vindas de trás deles, como se uma entidade sinistra estivesse logo ali, causando arrepios em suas espinhas. Jack, ocasionalmente, após um extenuante dia de trabalho, encontrava refúgio na sala de estar, onde a televisão lançava sombras dançantes pela sala. Às vezes, no entanto, ele se deixava levar pelo cansaço, afundando nos braços do sono enquanto os programas noturnos fluíam. Mas naquela noite fatídica, ele acordou subitamente, consciente mas incapaz de se mover, como se estivesse paralisado ou preso em algum tipo de armadilha de cola, como um inseto capaz de se libertar. Seus olhos vasculharam freneticamente a sala, tentando discernir a origem de seu tormento. E então, na escuridão sufocante, ele se viu cara a cara com esse demônio que parecia estar determinado a atormentar suas vidas.
A criatura o agarrou pelas costas, jogando-o violentamente no chão, repetidamente batendo sua cabeça contra a madeira de maneira macabra, antes de se desvanecer na escuridão. Após esse aterrorizante encontro, Jack evitou a TV como método de relaxamento. Na verdade, ninguém mais conseguia relaxar. Estavam todos paralisados pelo medo que assombrava a casa, sentindo-se encurralados, incapazes de se mover e desamparados diante das forças sobrenaturais que os rodeavam. À medida que o inverno se instalava e a família passava mais tempo enclausurada em casa, eles viram uma entrevista na televisão com Ed e Lorraine Warren, renomados especialistas em atividades paranormais e demonologia. Mesmo sem compreender completamente o mundo do sobrenatural e sem saber por onde começar, eles tomaram a corajosa decisão de entrar em contato com esse casal de especialistas, sem saber que a reviravolta em suas vidas estava prestes a começar. Depois de conversar com eles por algum tempo, os Warren concordaram em ir até sua casa para se encontrar pessoalmente com os Smurls e começar a investigar. Dentro de uma semana, Ed e Lorraine Warren chegaram à casa deles. Após uma reunião inicial com a família, onde ouviram os relatos assustadores em primeira mão, os Warren começaram a explorar a residência. Com base em suas observações e nas experiências compartilhadas pela família, os Warren concluíram que havia uma autenticidade nas ocorrências e que a situação era digna de uma investigação séria. Eles deram início ao seu processo usual, trazendo uma equipe de especialistas para documentar as atividades paranormais e procurar soluções para a família. Durante vários meses, a equipe de documentação conviveu com a família Smurl, testemunhando eventos bizarros, como móveis se empilhando sozinhos e repetidas manifestações sobrenaturais, incluindo as misteriosas manchas e os ataques contra membros da família. Foi somente após Lorraine Warren ter uma visão perturbadora dentro de um dos quartos que eles chegaram a uma conclusão aterradora. Estavam lidando com não uma, mas 4 entidades malignas. Uma delas se apresentou como o espírito de uma velha mulher, que, de acordo com Lorraine, não parecia apresentar uma ameaça direta à família. Ela parecia estar mais retida contra sua vontade na casa. A segunda entidade era de uma mulher mais jovem, repleta de raiva e ressentimento, capaz de atos violentos. A terceira entidade era de um homem que 100 anos antes havia tirado a vida de sua esposa, sendo enforcado no mesmo local por uma multidão vingativa. No entanto, a entidade final era a mais sinistra de todas, um demônio. Esse demônio não apenas exercia um forte controle sobre os outros 3 espíritos, mantendo-os como suas marionetes, mas também os usava para aumentar seu poder e espalhar o caos na família Smurl, semeando discórdia, ansiedade e medo por toda a casa. Conscientes de que o demônio se alimentava do medo, discórdia e sofrimento, os Warren perceberam que para combatê-lo, eles precisavam enfraquecê-lo, privando-o de sua fonte de energia, o terror da família. Eles, portanto, consultaram o Padre McKenna, um exorcista sancionado pelo Vaticano, com quem já haviam trabalhado em mais de 50 casos separados no passado. O Padre McKenna era um veterano no combate ao demoníaco, mas ao tentar realizar um exorcismo, a atividade demoníaca não apenas não diminuiu, como cresceu em agressividade e hostilidade. Curiosamente, a presença maligna não estava mais restrita à casa, estava agora focada nos membros da família. Jack começou a ter visões horripilantes do demônio trabalhando, assim como seu pai, e com a contínua atividade paranormal na casa, sua filha Karen adoeceu gravemente, sofrendo de uma febre misteriosa que os médicos não conseguiam diagnosticar. Na época, ela quase morreu. As outras filhas também foram visitadas pela presença doentia naquela noite, assim como Janet continuou a ser. O demônio intensificou seus ataques físicos à família, deixando arranhões profundos
e cortes aleatórios em seus corpos, bem como marcas de mordidas perturbadoras. Ainda comprometidos em ajudar a família a se livrar dessa criatura e preocupados com o contínuo tormento que assolava a vida dos Smurfs, os Warren convenceram a família a permitir um segundo exorcismo. O padre McKenna foi chamado novamente para realizar o procedimento, meses após o primeiro, na chegada da primavera. Enquanto o ritual de exorcismo estava em andamento, eles gravaram vozes eletrônicas psicofônicas, VPs, conhecidas como EVPs, que, quando reproduzidas posteriormente, revelaram múltiplas entidades zombando deles e repreendendo seus esforços. As entidades alertaram que também sufocariam a todos durante a visita e que os Smurfs ficariam incapacitados por vários dias após o exorcismo. Infelizmente, o segundo exorcismo também falhou, resultando em manifestações do mal ainda mais violentas. A família tentou fugir, indo acampar nas montanhas de Pocono, mas o demônio os seguiu implacavelmente, atormentando-os onde quer que fossem. Mesmo quando tentavam buscar um breve alívio, o mal não permitia descanso, descompressão ou paz. Desesperados, ao retornar para casa depois dessa viagem angustiante, os Smurfs decidiram buscar ajuda através de um programa de TV local chamado People Are Talking, mantendo o anonimato durante a entrevista. No entanto, o pedido de ajuda permaneceu sem resposta, e os demônios pareciam retalhar com ainda mais ferocidade. Janet seria mais uma vez violentamente arremessada contra a parede, enquanto Jack vivenciaria algo verdadeiramente aterrorizante e novo. Foi de manhã cedo, antes do nascer do sol, enquanto a chuva leve batia nas janelas do lado de fora, que Jack se levantou para se preparar para o trabalho. Ele começou a se vestir e reunir suas coisas descendo as escadas. Foi nesse momento que ele se deparou com uma visão aterrorizante. Uma criatura repulsiva e horripilante bloqueava sua passagem, sua cabeça quase tocando o teto. Era um ser grotesco, uma grotesca fusão de homem e porco, erguendo-se sobre duas pernas. A criatura gritou e correu em sua direção, quando ele caiu para trás na escada, machucando as costas. A criatura se aproximou rapidamente, rosnando de forma ameaçadora, antes de desaparecer. Essa manifestação perturbou Jack profundamente. Na mesma manhã, pouco depois de Jack ter saído para o trabalho, pois apesar do medo, ele ainda tinha que sustentar a família se eles quisessem ter uma chance de escapar dessa paisagem infernal de casa, Janet vivenciou um episódio aterrador. Uma mão estendeu-se através do colchão, agarrando sua nuca e puxando-a em direção a ele, fazendo-a sufocar. Após esses eventos, ruídos terríveis e rosnados semelhantes aos de um porco podiam ser ouvidos ecoando de dentro das paredes. Agora estamos em agosto de 1986, e os Smurfs sentiram que o risco de serem ridicularizados não superava a necessidade de compartilhar sua história com um público mais amplo. Eles buscavam desesperadamente ajuda, em busca de qualquer resquício de esperança. Eventualmente, eles conseguiram uma entrevista no jornal de domingo Wilkes-Barre, esperando que alguém, em algum lugar, pudesse ouvir seu grito por ajuda. No entanto, em vez de receber auxílio imediato, sua casa se tornou uma atração turística. Céticos da imprensa e curiosos começaram a visitar a casa, acampando do lado de fora a qualquer hora do dia ou da noite. Alguns indivíduos particularmente estranhos até se aproximaram da janela da casa. Pior ainda, alguns de seus vizinhos, que também testemunharam e ouviram as coisas estranhas vindas da pequena residência, começaram a duvidar da veracidade da história. Eles acreditavam que a família estava inventando tudo como uma farsa para ganhar dinheiro. Apesar de todo o tormento, tanto dentro como fora da casa, os Smurfs receberam um raio de esperança,
quando foram contatados por uma médium chamada Mary Alice Brinkman, que se ofereceu para ajudá-los. Ao conhecer a família e explorar a casa, Mary também se convenceu de que havia 4 entidades coexistindo no local. 3 delas eram espíritos humanos atormentados, e a 4ª, algo que nunca havia sido humano. Essas observações apoiaram a crença dos Warren sobre a gravidade da situação. No entanto, Mary foi além, atribuindo nomes e características às entidades. Identificou a figura idosa como Abigail, o homem violento e homicida como Patrick, e a 3ª entidade como a esposa de Patrick. No entanto, a 4ª entidade, o demônio, permaneceu sem um nome específico, pois era algo poderoso e sinistro demais para ser nomeado. A cobertura da imprensa, apesar de trazer consigo ridículo e exposição, também forçou a Diocese Católica de Scranton a agir. Eles se ofereceram para assumir a investigação. Enquanto isso, os Warren permaneceram firmes ao lado da família e buscaram a ajuda de vários padres, organizando até um exorcismo em massa com 4 padres em um grupo de oração. Em paralelo a isso, o bispo McKenna realizou um 3º e último exorcismo na nova casa da família. Felizmente, o ritual pareceu funcionar, pois não houve distúrbios significativos por cerca de 3 meses. Porém, com a chegada do inverno naquele ano, pouco antes do Natal de 1986, Jack teve outro encontro com a criatura que o havia atormentado por tanto tempo. Desta vez, a entidade pediu para assumir o controle de Jack, mas munido de um rosário abençoado pela igreja, Jack rezou fervorosamente e o demônio desapareceu, nunca mais sendo visto. Apesar disso, os odores repugnantes e as manifestações violentas retornaram, assombrando a família dia após dia. Frustrados, desesperados e exaustos, os Smurls finalmente conseguiram economizar o suficiente para deixar o duplex assombrado na rua Chase e buscar um novo começo, em uma cidade onde esperavam escapar do escrutínio e do ridículo. No entanto, como antes, o demônio parecia vinculado à família e não à propriedade, e a atividade paranormal recomeçou, assim que se estabeleceram em sua nova casa. Levaria algum tempo, mas em 1988, a igreja finalmente sancionou um 4º exorcismo, desta vez na nova residência da família, e finalmente pareceu que a paz havia sido restaurada à família. A família acabaria por lançar um livro sobre suas experiências chamado The Haunted em 1988. Esse livro deu origem ao filme A Casa das Almas Perdidas, mas os detalhes financeiros ou sucesso nunca foram divulgados, pelo menos até onde eu consegui encontrar. Mas e afinal, qual é a sua opinião? Essa é uma história genuína e aterrorizante, ou é apenas mais uma história inventada para obter lucro, ou sintoma de uma mente perturbada? Divide sua opinião com a gente aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.